E aí pessoal, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Daniel Browne falando, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Browne Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo. Bem rapidinho hoje, rapaziada, bem rápido porque são assuntos um pouco breves, que a gente já se alongou muito nos últimos vídeos, para não ficar muito repetitivo, e bem rápido, né? Até porque eu não gravei nenhum vídeo nesta manhã. Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, ative as notificações se você não me conhece, passou a conhecer. Primeiro recado, primeiro pedido que eu faço a vocês, estou vendo que pouca gente viu o meu último vídeo, que eu publiquei ali por volta das 6, 7 horas de ontem, né, da última terça-feira, em que eu falo muito a respeito de calendário, falo sobre qual campeonato eu acho que é mais provável que a gente tenha uma mudança, né, de calendário, número de jogos. Eu falo que a Copa do Brasil tem uma força financeira muito grande, os estaduais têm uma força política dentro do futebol muito grande, né? O Campeonato Brasileiro talvez sobre aí. Então, se liga, é o último vídeo que eu vou colocar aqui até na descrição para vocês darem uma olhada. Segunda situação, me sigam lá no Instagram, Browne Fogo, falta um pouco menos de 900 seguidores para a gente alcançar a nova meta. Qual é a nova meta? Chegarmos aos 46 mil seguidores. Recentemente vocês me fizeram alcançar a marca de 45 mil. Muito obrigado. E o terceiro, se você quer comprar camisas do Botafogo, camisas da antiga, né, década de 80, 90, início dos anos 2000, aquela camisa que você não acha em lugar nenhum, em site nenhum, você vai achar no Bazar Alvinegro. Dá uma olhada lá nos stories, vê a camisa que mais te interessou, chama no direct que você vai adquirir ela por um preço muito maneiro, beleza? Bom, gente, primeiro vídeo aqui dessa quarta-feira, cara, deixa eu alinhar aqui, né, beleza. Só pra ficar muito claro, né, que acabei não conseguindo fazer o vídeo hoje de manhã, foi até melhor porque aí surgiu um assunto muito importante, talvez o mais legal assim do dia pra gente comentar, renovação de Caio Alexandre. Vou colocar aqui a foto que ele publicou recentemente no Instagram, no Twitter, o Botafogo também publicou nas suas redes sociais, o Caio Alexandre muito feliz com o papel, com a caneta na mão, né, assinando o seu contrato, a sua renovação de contrato, lembrando que o contrato do jogador ainda, né, em vínculo, como jogador de base, um jogador que estava transitando, né, no período de transição da base para o profissional, o contrato dele terminava no fim deste ano de 2020, ele renovou por mais 2 anos. Agora o contrato dele vai até o último dia do ano de 2022. Então, Caio Alexandre, ativo do clube, jogador da base, uma das boas revelações do Botafogo nos últimos anos, né? Mesmo com esse enfraquecimento das categorias de base do Botafogo, podemos dizer assim, desde 2016, desde aquele título brasileiro, a gente teve uma boa resposta aí, pelo menos imediata, né, do Caio Alexandre, quando ele foi solicitado, começou a receber oportunidades. Nesta temporada estreou contra o Madureira, naquele jogo que não foi muito legal, Botafogo segunda rodada da Taça Guanabara. Mesmo assim, talvez ele tenha sido o único que tenha dado alguma esperança, um bom futebol, o único que talvez tenha se salvado, né, com exceção de outros. Então o Caio Alexandre começou a jogar bem, começou a entrar bem, decidir partidas, deu passes importantes para gols de vitória do Botafogo, no clássico contra o Vasco da Gama, na vitória contra o Boa Vista, e aí alcançou, né, conseguiu conquistar a vaga de titular. Hoje o Caio Alexandre é titular do Botafogo, conquistou essa vaga aí no time do Botafogo, no meio-campo do Botafogo, desde a partida contra o Flamengo, no Maracanã. Ele deu um belíssimo passe para o gol anulado do Pedro Raul, também deu assistência para o gol contra o Paraná. Então é um cara que vem conquistando aí esse espaço e merece realmente mais esse espaço, por exemplo, no time titular, do que o Cícero. Muitos falam que o Botafogo ele precisa até de um companheiro para o Caio Alexandre, né? Cogitando se chegar esse companheiro, vamos dizer, esse Obimíquel aí, por exemplo, né? Você conseguir conquistar, né, esse jogador e colocá-lo do lado do Caio Alexandre, né? Cogito até de barrar o Alex Santana, então, o jogador das categorias de base do Botafogo, conseguindo prestígio ainda maior, né, das pessoas que já gostavam dele, que o acompanhavam nas categorias de base, e conquistando a confiança de pessoas que, esse cara não é nada demais, né, que o pessoal queria trocar ele por Moisés, apoiava, né, a troca por Moisés e Jean lá no início de 2019. Né, eu alertei que aquilo era um erro, né, e graças a Deus o pessoal do Botafogo enxergou isso e hoje há uma renovação. Eu, particularmente, não sei de valores, não sei se houve um aumento salarial, acredito que a gente tenha tido um aumento, não sei de bonificação e tudo mais, mas não deve ter sido algo tão grandioso, né? Afinal, o Caio Alexandre tem poucos meses aí como jogador profissional sendo aproveitado, portanto, eu acho que é necessária, né, essa renovação, mesmo que não seja
algo com um valor exorbitante, né? É muito importante a gente deixar claro que o Botafogo está valorizando um ativo, e não só por ser um ativo, não só por ser um jogador das categorias de base, um jogador que está produzindo, um jogador que está chegando no profissional e já está mostrando bons números, bons resultados. É um cara que está ali no pico já de assistências, no pico de participações indiretas a gol, né? Vem sendo elogiado por suas participações nas partidas, tanto jogos como titular, quanto partidas em que ele entra no decorrer do jogo. Então, nada mais justo, meritocrático. O Botafogo ele tem que dar atenção especial para esses jogadores que podem ser ativos financeiros, que estão produzindo e, obviamente, que estão tendo contratos aí encerrados no final do ano. Além desse jogador, né, eu vou colocar aqui na descrição também mais um vídeo para você acompanhar quais são os jogadores que encerram o contrato esse ano com a camisa do Botafogo e quais que eu acho que o Botafogo tem que priorizar, né? E aí a gente vai falar tanto de jogadores que encerram o contrato agora no meio do ano, em agosto, setembro, tem no fim do ano também, né? E das categorias de base eu identifico 5 jogadores, eu identificava pelo menos até esse momento agora, 5 jogadores que era importante o Botafogo pelo menos analisar a questão, para ver se o Botafogo renovava ou não. Caio Alexandre, e agora a gente já tem essa renovação aí. O Marcelo, que já está com a renovação encaminhada, ainda bem, para mim é o principal, né? Talvez esteja demorando um pouco porque a tratativa tem que ser um pouco mais especial. O Marcelo é um jogador hoje mais consolidado e mais valorizado do que o Caio Alexandre, apesar de ter, né, de já ter aí 24 anos, é uma pena o Marcelo não ter mais idade olímpica, né, uma pena mesmo. Além do Marcelo, o Marcinho, né, que alguns aqui não gostam, né, mas é muito importante frisar que não importa o que eu acho ou o que você acha, importa o que o mercado acha, e o mercado acha o Marcinho um bom jogador, Internacional, Cruzeiro, São Paulo, Corinthians, vários clubes assim de dentro do Brasil e de fora já monitoraram, já avaliaram a situação do Marcinho para ver como é que poderia ser para contratar esse jogador, né? E é um jogador que foi convocado recentemente para a seleção brasileira. Embora você não valorize, o mercado valoriza. Se o mercado valoriza, o Botafogo tem que valorizar para conquistar dinheiro, né? E outros 2 jogadores que estão em fim de contrato, que você tem que ficar um pouco de olho. O primeiro deles é o Canu, né, que eu acho que nos últimos anos, né, na temporada passada, desde que voltou do empréstimo da Cabo Friense, e agora esse ano, quando vem conquistando aos poucos a vaga de titular, né, você perdeu o Gabriel, você teve a perda do Gabriel, né, tivemos aí a perda, não perda, né, mas o Joel Carli decaindo um pouco de produção, não é zagueiro pelo lado esquerdo, o Juan Renato também não convenceu, né, você está tendo aí o Canu aproveitando bem as suas oportunidades. Então o Canu é um cara que eu também talvez concorde com uma renovação, quero esperar mais um pouco, mas eu gosto muito desse jogador, né. E o outro jogador que a gente tem é o Igor Cássio. É importante a gente ficar de olho no Igor Cássio, né, que é outro atleta que encerra o contrato aí. Eu acho que já não é no fim do ano, eu acho que o contrato do Igor Cássio se encerra ali em agosto, setembro, e eu acho que é um jogador para o Botafogo ficar de olho também, né, e não deixar de lado, não descartar. Eu particularmente no momento, talvez eu não concorde com uma renovação de contrato, com aumento de salário e tudo mais. Entretanto, a gente tem que ficar de olho, porque o Igor Cássio ele está sendo preterido em relação ao Rafael Navarro. Mas nas vezes que o Igor Cássio entrou, né, na única vez que entrou na verdade, ele conseguiu marcar gol contra o Vasco. Né, contra o Madureira, né, que o Botafogo perdeu na Taça Guanabara, o Igor Cássio fez gol, que acabou sendo mal anulado, mas fez gol, né? Nesse momento eu priorizaria 3 jogadores, já que o Caio Alexandre já foi. Marcelo, Marcinho, Canu, nessa ordem, e depois disso, obviamente, eu daria uma atenção para dar uma olhada, né, como é que vai ser esse decorrer da temporada aí do Igor Cássio, que ele melhore não só em termos técnicos, mas até em termos disciplinares. Bom, gente, então tá aí dado o recado. O Caio Alexandre, então, tinha contrato até o fim deste ano e agora isso se estende até o fim de 2022. Boa sorte ao atleta. Eu espero que a torcida do Botafogo apoie, né? Um jogador que é prata da casa, um jogador que é jovem. E se é jovem, é revelado no clube e é um cara que está produzindo, ele potencialmente pode levar dinheiro aos cofres do Botafogo numa possível venda. Então que a torcida do Botafogo apoie esse jogador, caso ele esteja produzindo, e mesmo que oscile, que a torcida tenha um pouco de paciência. Agora vamos pular para um outro assunto, né, para fechar aqui esse vídeo, falando sobre a situação dos campeonatos internacionais do Botafogo de maneira bem breve, né? É importante que a gente fale de maneira muito, mas muito breve aqui. Eu já fiz mais ou menos 50 minutos, 1 hora
né, de conteúdo sobre esse assunto, explicando como foi o campeonato, dando a minha opinião, dando meu parecer, rebatendo imbecilidade da internet de comparar esse torneio internacional com o Florida Cup, ressaltando a importância desse torneio, entrevistando o Roberto Miranda. Vou colocar aqui a entrevista na descrição também, com o 9º maior artilheiro da história do Botafogo, um dos maiores ídolos da história do Botafogo, um dos maiores atacantes, inclusive, da história do futebol brasileiro. Roberto Miranda esteve na conquista desses títulos e disse não tinha nada de amistoso. Entretanto, a gente não tinha um nome para esse torneio, ele mesmo confessa. E claro que a gente não pode, até por conta dessa falta de nomenclatura, chamar de Mundial de Clubes, equiparar o Mundial de Clubes organizado como é na FIFA hoje. Alguns aí botafoguenses me xingaram, né? Nem viram o vídeo, mas me xingaram. E eu, sinceramente, eu prefiro que esses caras eles nem vejam mais o meu conteúdo, me bloqueiem, se desinscrevam, porque aqui eu gosto de pessoas que, antes que emitam opinião, leiam ou ouçam o que eu tenho a dizer. E agora vamos comentar aqui uma notícia dada pela ESPN na noite de ontem, sendo bem breve, rapaziada. A ESPN basicamente disse que a FIFA, né, de acordo com o site, a FIFA não aceitaria o pedido do Botafogo de protocolar esses 3 campeonatos, Copa do Mundo Pequena, Copa do Mundo de Caracas 67, 68 e 70, como campeonatos mundiais, né? Então vamos lá, qual é a minha opinião? Eu concordo que não são campeonatos mundiais. Segundo, né, já seria muito difícil protocolar esse tipo de situação quando você tem 2 torneios, principalmente 68 e 70. 67 o Botafogo enfrentou o Barcelona e o Peñarol. Barcelona campeão espanhol, Peñarol campeão da Libertadores, então você tinha até uma certa coerência clube contra clube. Né? 68 e 70, o Botafogo em 68 jogou contra a seleção argentina e em 70 jogou contra a seleção da União Soviética. Né? Então dá uma cara de algo que não era tão organizado. Você tem um clube enfrentando uma seleção, embora fosse normal naquela época. Portanto, era muito difícil que eles protocolassem essa situação e considerassem como mundiais de clubes, talvez descredibilizasse o atual mundial, né? Embora eu não concorde com essa situação, com essa palavra descrédito que alguns usam, porque era um campeonato importantíssimo. Eu falo isso aqui com letras garrafais. E eu acho, rapaziada, para finalizar, que essa situação ela elucida que o pedido de mudar de nome, considerar mundial, considerar igual ao mundial atual, ele fere a importância desses campeonatos, porque você dá a entender que esses campeonatos eles não tinham importância e você quer dar uma importância a mais para eles. E para você dar a devida importância para esses torneios, que eram importantíssimos e qualificadíssimos, você não precisa mudar o nome dele. É só você valorizar, ó. Somos campeões da pequena Copa do Mundo de Clubes, o maior campeão daquele torneio, tricampeões da pequena Copa do Mundo de Clubes de Caracas, que era um mundialito muito conhecido na época, em que você não tinha mundial de clubes, porque você não tinha competições consolidadas. Você conta a história direito, né? Foi o que falamos na live, né? Eu, Zé Pacini, Wellington Arruda, Fabiano Bandeira. Você não precisa reescrever a história, você só precisa contar a história direito. E a história diz que aqueles torneios eram muito importantes, contra as melhores equipes do mundo. O Botafogo é o maior campeão, foi campeão 3 vezes, e não à toa é importante que você encontra lá no site do Real Madrid um destaque: campeões, bicampeões da pequena Copa do Mundo de Clubes. Isso já elucida a importância do campeonato sem a necessidade de mudar o nome dele. Espero que tenha ficado claro. Um abraço, pessoal. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações. À noite eu volto. Sempre aquele mistério. Vídeo, live, podcast, tanto faz. Só se inscreve, ative esse sininho para você não perder. Valeu? Fui!